Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Estão com saudade, né? Mais ou menos uma semana, aí uns diazinhos que a gente não se encontrava. Então agora a gente está aqui de novo, ok? Meu abraço a vocês, todos e a todas, aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Teresina, ok? Tanto aqueles da zona urbana como aqueles da zona rural, aos pais que estão aí assistindo, as aulas do professor JJ, ok? E hoje a gente vai começar a nossa aula de História falando sobre um assunto que interfere ou está diretamente ligado a vocês e à família de vocês, que é direitos e deveres ou cidadania. E aí eu queria perguntar, você já atravessou a rua fora da faixa de pedestre? Já? Seu pai que tem carro ou moto, já atravessou o sinal vermelho? Aposto que na cabeça de vocês deve estar perguntando para ele aí, né? Pois é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Me acompanha. Cidadania, direitos e deveres. Construção de uma diversidade cultural, social e histórica. Se você olhar para aquela figura ali, tá? Você vai ver ali onde tem direitos, deveres, povo, sociedade, participação, cidadãos, respeito, escolha, eleições. Então, uma série de questões que envolvem diretamente o exercício da cidadania. Até um papel que você joga na rua, olha só, presta atenção no que eu estou dizendo. Até um papel que você joga na rua de um bombom, de repente tirou ali, jogou, isso interfere diretamente no exercício ou não da cidadania, ok? Então vamos lá. Nossas habilidades são essas. Eu vou ler apenas duas e vocês vão acompanhar comigo aí de casa, tá ok? Primeiro, essa aqui, 0509. Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito, à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Gente, nós já conversamos sobre isso, diversidade, ok, direitos humanos. A outra é refletir sobre a importância dos direitos e dos deveres dos cidadãos para a vida em sociedade. Ah, professor, mas eu tenho direitos, tá? Você tem direitos, tá? Mas você também tem deveres. A gente não pode sair por aí fazendo qualquer coisa do jeito que a gente quiser. Então é por isso que cidadania é exatamente isso aqui, ó, tá? Isso aqui é tirado do dicionário. Condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais que garante a participação ativa na política, tá? Isso é cidadania. Estado de cidadão de quem é membro de um estado. Então veja bem, se eu sou um cidadão, eu tenho mais de 16 anos, certo? Eu tenho direito ao exercício de cidadania chamado voto, que vai acontecer inclusive no próximo ano. Então, de 2 em 2 anos, a gente tem eleições aqui no Brasil. Então, a melhor forma de eu exercer minha cidadania também, não é só assim, é através do voto. Porque o voto iguala todo mundo, ok? Então, o que é cidadania? É uma pergunta que partela a cabeça de vocês, né? Ah, mas eu só posso exercer cidadania na rua, na escola, no shopping? Não, você pode exercer cidadania dentro de casa, junto com seu pai, com sua mãe, com sua avó, com seu avô, com seu tio, com seus outros irmãos, você pode exercer cidadania. A gente vai já explicar como. Então veja bem, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito de direitos e deveres. Então, veja bem, eu não posso, de forma nenhuma, sair por aí falando o que eu quero, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quiser. Por quê? Porque eu, como cidadão, eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. Na sua casa, é muito praticado isso, certo? Então, veja bem, quando sua mãe diz assim, ei Joãozinho, ei Paulo, hoje você vai ficar em casa, eu vou sair para trabalhar, você vai ficar em casa, mas tal hora você vai encher as garrafas para colocar na geladeira. Tal hora você vai assistir às aulas do professor JJ, que ele está lá esperando por vocês. Bom, isso também é um exercício de cidadania, você cumprir com suas obrigações, mesmo estando dentro de casa e mesmo estando numa pandemia. Então, veja bem, cidadania está associada aos princípios do respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Então, olha só, olha para essas duas imagens. Aqui você tem
a turma da Mafalda, e ali você vê um desenho representando pessoas de diferentes tipos. Você tem cadeirantes, você tem idosos, você tem crianças, você tem idosas, você tem pessoas com síndrome de Down, você tem pessoas especiais. Então, tudo isso a gente chama o quê? De diversidade que tem dentro da nossa escola. As nossas escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, elas são muito diversas, no sentido de que você tem pessoas diferentes umas das outras, e é bom que seja assim. Aqui do mesmo jeito, a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Ninguém é, de certa forma, melhor do que o outro. Todos nós, diante da lei, somos iguais. Todos nós temos os mesmos deveres, as mesmas obrigações e as mesmas responsabilidades quando se trata de cidadania, ok? Então, olha só. Olha para esse desenho da Turma da Mônica. Aqui é o Dudu, tá? Ele é mais conhecido como Eduardo, chama de Dudu. Então, ele é o primeiro dia de aula dele aqui na escola. Então, a professora apresenta a eles a Turma da Mônica. E aí, ele é bem acolhido. Oi, Edu, bem-vindo. Ele é bem acolhido, tá? Os coleguinhas o recebem muito bem. Diferente, por exemplo, de uma sala de aula em que você tem um colega que chega e você o trata mal. Começa a conversar sobre ele. Olha, esse aí, ó, é o fulano de tal. Eu não gosto dele, não. Não gostei da cara dele, não. Cara dele, não. Cara dele, não gostei dele, não. Então, aqui é totalmente diferente. Então, significa dizer o quê? Ser cidadão é ter respeito pelo outro, respeitar suas limitações, praticar empatia, afinal, o outro também está aprendendo a viver. Respeito é tudo. Olha essa outra aqui, ó, também da Turma da Mônica. Olha o que ela diz aqui, ó. Sou eu, turminha. Oi, Cascão. Oi, seja bem-vinda, a Mônica. Ela diz assim, amiguinha nova, que legal. E ela é especial, ou seja, ela é cega. Deixa eu ver como você é. Aí ela vai lá para apalpar, porque ela não enxerga, né? Mas ela tem tato nas mãos. Então ela começa aqui né, apalpar o rosto dela. Ela diz assim, você é baixinha, tem o rosto fofinho e os olhinhos puxados. Aí ela diz assim, ó, você nunca conheceu alguém com síndrome de Down? Ela diz, não. Porque na escola a gente tem uma imensa diversidade de pessoas. Você tem pessoas com síndrome de Down, você tem pessoas especiais com outras dificuldades, mas também com muitos talentos. Então é isso que a gente quer, é que todos se entendam nessa diversidade, nessas diferenças, ok? E olha para cá agora. Lembra quando eu falei lá da faixa de pedestre? Foi exatamente para provocar vocês. Então olha só. Aqui você tem essa placa de proibido estacionar, e aqui eles estão confeccionando a faixa de pedestre. Respeito no trânsito, em todos os lugares, no semáforo, na faixa de pedestre, na entrada das garagens, na faixa da ciclovia, não jogar lixo na rua. Isso tudo são exercícios de cidadania. E olha o que a gente precisa melhorar e muito, né? Em algumas coisinhas dessa aqui. Exerça a cidadania no trânsito, respeite o pedestre. Então, se o seu pai tem uma moto, seu pai tem um carro, primeira coisa que você vai dizer para ele agora, papai, agora a gente vai começar realmente a respeitar e exercer a cidadania, certo? Respeitando o pedestre. Claro que eu sei que os pais de vocês já faziam isso, né? E já fazem isso. Então, agora a gente vai fazer mais ainda. Não brigar por um descuido no tráfego. Não, são pequenas atitudes que fazem um mundo melhor para você, para mim, para todos que estão por aqui. Imagina você estar andando ali no trânsito, andando aqui na cidade de Teresina, de repente alguém toca em você, assim, bem devagarzinho. Aí você desce do carro, zangado, como sempre acontece. E aí começam os dois, de repente aquilo pode se tornar até uma tragédia. Enquanto que os dois poderiam, um sair do carro calmamente, tranquilo, conversar, dizer, rapaz, e aí o que foi que houve? Não, você bateu em mim aqui e tal. Como é que a gente pode resolver? Não, é o seguinte, resolve rapidinho, tá? Vamos conversar aqui. Isso é o que tem que ser feito, ok? No trânsito, porque a gente percebe que no trânsito ainda tem muita gente mal educada. Tolerância e respeito, os grandes desafios da educação e da humanidade. São os dois grandes desafios, tolerância e respeito. Lembra, a gente já falou sobre tolerância e falamos sobre intolerância. Eu até comentei o seguinte,
alguém que tem intolerância à lactose, significa dizer o quê? Que ele não pode ingerir, comer nenhum produto que tenha leite, que tenha laticínio. Por quê? Porque o organismo dele rejeita essa comida. A mesma coisa é uma pessoa intolerante. Ela rejeita o outro pelas suas diferenças. Ok? É como se ele fosse intolerante. Ele é um intolerante. E a intolerância à lactose é exatamente rejeitar o produto à base de laticínio, ou seja, leite. Cidadania respeita. Então você tem aqui, faça a sua parte. Aqui você tem cidadãos conscientizados, fazendo com que as pessoas se conscientizem também. Não jogue lixo na rua. Lembra que eu falei sobre lá o papelzinho da bala, do chiclete, do pirulito? E ali reciclar e respeitar, tá? Então, quando você cumpre essas obrigações, isso não significa dizer que você é um Caxias, não. Ah, rapaz, olha, tu é um Caxias, tu respeita essas coisas, eu não respeito nada disso, não, isso tem nada a ver, não. Tá errado, tá? Agora eu faço com mais história, tá errado. O que você tem que fazer é respeitar o seu, né, exercício de cidadania e fazer com que os outros também os respeitem. Então, quando você coloca lixo no lixo, não coloca na rua. Quando você não coloca, por exemplo, lixo num terreno baldio, tá? Quando você acondiciona o lixo num saco, num local adequado, coloca ali para o carro do lixo vier e pegar, aí sim. Não é pegar e jogar pelo outro lado do muro, não. Ok? Bom, e aqui nós temos alguns exemplos. A cidadania é a prática dos direitos e deveres do indivíduo em um Estado. Nós vivemos no Brasil. Nós vivemos aqui em Teresina. Teresina é a capital do estado do Piauí. Então aqui nós temos leis, nós temos obrigações a cumprir, ok? E essas leis, elas existem exatamente para que a gente possa viver melhor uns com os outros. Porque já pensou se não existisse leis? Cada um fizesse aquilo que desse na cabeça, que desse na telha, como é que seria? Seria uma bagunça generalizada, ninguém se entenderia, tá? Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente nos seus deveres, certo? Então, é aquela velha história que a gente já costuma dizer. O meu direito termina onde começa o do outro. O meu direito não é absoluto, ou seja, ele não é total. Eu só tenho direitos até o ponto que o outro também tem direito. Ok? Então, aqui você tem exemplos, ó. Cidadania, exemplo de cidadania. Cidadão, que é um cidadão, que é exercer cidadania. Então, você tem cidadania. Exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, estabelecido na Constituição Federal. Conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Aí aqui, o que é cidadão? Indivíduo que vive de acordo com o conjunto de estatutos ou leis pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. E aqui, exercer cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. Você já pensou? Olha aqui. Tu já pensou se, por exemplo, na sua casa não existisse responsabilidades, leis, não existisse disciplina? Você poderia dormir a hora que você quisesse, você poderia fazer o que você quisesse, tá? Você poderia vestir o que você quisesse, você poderia, de certa forma, desrespeitar determinadas regras da sua casa, então você poderia beber na boca da garrafa. Não estou dizendo que vocês fazem isso não, e se faz está errado. Você poderia muito bem deixar a toalha em cima da cama, deixar suas roupas usadas, que em plena Covid, aí em cima da cama, sem ter regra. Então, isso é exatamente a forma errada de se comportar, ok? Bom, a cidadania é um conjunto de direitos, olha lá, ó, e deveres, equilibrados, ó, equilibrados. Nenhum pende para um lado e nenhum pende para o outro, porque se isso acontecer, está totalmente errado, tá? Exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Então, ali tem uma balança. A balança, quando ela está nivelada, é porque ela está correta. Se ela pende para um lado, significa dizer que isso aqui pesa mais. Se ela pende para o outro, significa dizer que esse lado pesa mais. Então, é equilibrado entre direitos e deveres. Nenhum é mais do que o outro, ok? Bom,
Acesso à saúde. Aí a gente pergunta, professor, mas direito à cidadania é também um exercício de que eu tenho direitos de ser atendido pelo Estado, correto? Eu sou um cidadão brasileiro e o Estado brasileiro deve obrigações a mim, como, por exemplo, saúde, educação, lazer, saneamento básico. Seria muito bom se todo mundo tivesse isso, né, gente? Seria um sonho. E embora esteja na Constituição, mas o Estado brasileiro ainda não concede essa totalidade desses direitos, infelizmente, ok? Então aqui você tem, quando vejo alguém bradar contra os direitos humanos, preste atenção aqui, ó. Quando vejo alguém bradar, ou seja, falar, reclamar sobre os direitos humanos, imagino um cão latindo contra os direitos dos animais. Claro que isso aqui é uma espécie de sátira, né? Uma sátira, uma ironia. Ou seja, quando eu vejo alguém gritando, reclamando, são direitos humanos, não sei o que e tal, é como se fosse um cachorro, né, um cão latindo contra os direitos dos animais. E isso você sabe que não vai acontecer nunca, né? Um cachorro latindo contra o direito dos animais. Acesso à saúde, moradia, alimentação e educação, e os deveres destaca-se o voto eleitoral, né? Que também é um direito, o zelo pelo espaço e o cumprimento das leis. Então, olha só, veja bem, nós estamos num período de pandemia, então a gente não está indo para a escola de forma presencial. Mas, quando nós estávamos, a gente tem muitos casos de alunos que destroem uma carteira, uma mesa, tá? Pintam as paredes, picham as paredes, tiram torneira dos bebedouros, quebram um vaso, quebra a caixa de descarga dos banheiros das escolas. Gente, isso tudo está fora do padrão de cidadania, certo? Isso a gente chama, aí já é depredação do patrimônio público, isso é crime, crime que dá punição, tá? Então é exatamente para isso. Qualquer tipo de atitude que você tiver que firam as leis, essas leis que nos ajudam a viver bem, harmonicamente, essa pessoa pode ser punida, porque ela está transgredindo, ela está ferindo os direitos de outras pessoas. Professor, mas como é que eu vou ferir o direito de outra pessoa quando eu tiro uma torneira, quando eu picho a parede? Vai. Porque aquela parede da escola, ela foi pintada exatamente para dar um visual diferente. E quando você vai e faz um rabisco, picha a parede, você está o quê? Vandalizando ali. Você está sendo uma espécie de vândalo. Então você está tirando o direito das pessoas terem um ambiente agradável. Certo? Entendeu, né? Muito bem. Bom, os direitos e deveres de um cidadão são relacionados ao conceito de cidadania. Todo brasileiro, independente da condição social, cor, etnia ou religião, possui direitos e deveres. Ou seja, não existe essa história, olha só, de dizer assim, porque eu sou branco eu tenho mais direitos. Porque eu sou rico eu tenho mais direitos. Porque eu pertenço a uma classe social maior eu tenho mais... Não. Todos são iguais perante a lei. Isso é o que está na Constituição. É o que a gente chama de cláusula pétrea. O que é isso? Que não pode ser alterada, não pode ser mudada. Todos somos iguais diante da lei. Certo? Bom, e aí nós temos, cidadania também significa obedecer às leis e às normas que se relacionam com a vida em sociedade e o bem comum, que eu acabei de falar. Então, olha só, você tem o Estado brasileiro é aquele Estado formado pelo conjunto de leis e obrigações. Organizador da vontade geral, aqui você tem a cidadania, o Estado organiza leis, normas para o bem comum, que exatamente tem que ser cumprida por esses cidadãos, que é a origem do poder. Tá? Então, veja bem, quando no dia 16, quando você completa 16 anos, e de repente lá em outubro, quando for no dia das eleições, você vai para votar, você está exercendo o direito de cidadania de escolher seus representantes, que irão formular leis, tá? Para a nossa convivência. Bonito, né? Deveria ser assim, né? Mas infelizmente a gente sabe que isso não é, ainda é uma utopia. Bom, ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e de outras pessoas. Gente, olha para essas duas fotos.
Essas duas fotos estão em preto e branco, porque elas são da década de 60, na época da ditadura militar. E aqui você tem, ó, pessoas protestando na rua, exigindo cidadania e democracia, porque naquela época não tinha democracia, a gente não poderia escolher nossos representantes. Então, você não poderia escolher governador, prefeito, vereadores, o presidente, deputados, senadores, não poderia. Por quê? Porque nós éramos comandados, estávamos sob o regime de uma ditadura militar. E aqui você tem também a mesma foto, tá? E olha a representação. Aí você diz, professor, mas é a mesma foto. É. Só que aqui eu quero que vocês vejam como elas são importantes. As duas fotos são iguais, mas elas representam dois princípios básicos que todo cidadão deveria ter, que é cidadania e democracia. Bom, democracia, governo do povo, sistema em que cada cidadão participa do governo, porque de repente você pode estar perguntando o que é democracia, certo? Cidadania, qualidade de uma pessoa que possui uma determinada comunidade, política, conjunto de direitos civis e políticos. Aqui você tem ó, a foto. Democracia, exercício da cidadania. Democracia, cidadania e direitos humanos. Vida, liberdade, igualdade, dignidade e justiça. São princípios básicos de um Estado democrático que exerce e que faz com que os seus cidadãos exerçam a cidadania. Ok? Então, por exemplo, quando sua mãe pede para você ir lá na quitanda do seu Raimundo, que fica próximo da sua casa, comprar um cheiro verde, e você diz, não, mãe, não vou não. Não vou não porque está tendo aula e não posso sair agora. Bom, você tem uma justificativa. Mas eu duvido como sua mãe não vai pedir para você fazer isso quando você estiver assistindo aula. Certo? Ela vai pedir para você fazer isso quando você não estiver assistindo aula, não estiver fazendo nada. Aí você vai dizer um não para ela, na cara dela? Será que isso é exercício de cidadania? Ah, mas eu estou exercendo meu direito de escolha. Não, não é bem assim não. Existem regras. E essas regras exigem também o quê? Cooperativismo. Você tem que estar colaborando, ajudando. Bom, democracia e cidadania, olha, bem grande aqui, ó. São duas palavras-chave para o nosso exercício de cidadania. Embora tenha surgido na Grécia Antiga, a democracia foi pouco usada pelos países até o século XIX. Como eu disse aqui no Brasil, até 1985, nós vivíamos de 64 até 85, foram 21 anos, sob o regime de uma ditadura militar. Nós éramos governados por militares, tá? Militares. Aí, a partir de 85, veio aquela tão promulgada, né, 88 a Constituição, veio a abertura e nós hoje estamos vivendo uma democracia. O que é democracia? É a capacidade que eu tenho de escolher meus representantes. Bom, já no século XX, a democracia passou a ser predominante no mundo inteiro. Então, hoje, basicamente, todos os países do mundo são países que têm democracia como princípio básico, tá? E aqui tem, ó, título de eleitor, urna eletrônica. Tá vendo aqui? A questão da exclusão e das minorias. Gente, olha para essas fotos aqui, ó. Pessoa dormindo na rua, crianças trabalhando, cadeirantes tentando subir uma escada, como é que ele vai fazer? E pessoas passando fome. Isso é cidadania? Não, isso é exclusão. Então nós temos pessoas que vivem bem, têm muita condição de viver e sobreviver, mas em compensação nós temos milhões de pessoas que não exercem, não têm direito a essa cidadania. Tá certo isso? Não. Aposto como na sua casa, você deve conhecer alguém que talvez esteja passando fome por causa da pandemia, porque perdeu o emprego, porque não está conseguindo trabalhar, tá? E aí, o que você vai fazer? Aí o Estado brasileiro tem que ajudar. Ah, mas só o Estado brasileiro? Não, eu posso ajudar. Na medida que eu puder, eu tenho e posso, se eu puder ajudar, tem que ajudar, tá? É aquela velha história, em cachorro morto ninguém chuta, não. Em cachorro morto a gente ajuda, ok? Aqui nós temos outros tipos de minorias, ó. Indígenas, trabalhadores, crianças de outras etnias, como muçulmanos. Nós temos pessoas de outras religiões. Então, tudo isso aqui são as chamadas minorias sociais, que também são excluídas, ok? Exemplo de grupos sociais excluídos. Aqui você tem uma gama, ó, uma vasta. Mulheres, homossexuais, indígenas, negros, migrantes. A gente tem visto muito caso de, agora mesmo, essa semana,
casos de pessoas negras que foram acusadas de roubo, e aí entra o racismo no meio, etc. Tá? Ações de cidadãs, aqui você tem plantar uma árvore, ajudar uma senhora a atravessar a rua, recolher lixo, recolher o cocô do cachorro quando você sai com ele para passear, tá? Fazer preservação ambiental, tudo isso é exercício de cidadania. Como também não jogar aquele papelzinho da bala no chão, ok? Como ser um cidadão consciente, considerar o outro, participar da política, busca por justiça, tá bom? E o que é ser cidadão? É pertencer a uma sociedade tendo a consciência de ser um sujeito promovido de direitos diante dessa coletividade e também de deveres, em relação a ela. Exercício de cidadania é isso, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa atividade e hoje eu tenho 2 desafios para propor para vocês. 2. O primeiro é a atividade 1, está no livro, os 2 desafios estão no livro de história de vocês. Você vai ler o texto da página 64 do seu livro de história e responder as questões 1, 2 e 3. O outro desafio, ler os textos das páginas 70 e 71 do seu livro de história e responder as questões a 1 e a 2 que está na página 70. Ok? Não tem mistério. Vai no livro, já localiza aí a página 64 e a página 70 e marca as questões lá com um lapisinho para você fazer. Ok? Não esquece que agora você tem que fazer o registro do Alumob, das suas aulas, então é muito importante que você esteja fazendo essa devolutiva lá para os professores, tá bom? Desafio feito, desafio cumprido. É assim que a gente tem nas nossas aulas aqui de história, tá bom? Beleza? Gente, perdeu o link da aula, pede lá o seu professor para assistir, tá bom? Que você assiste a hora que você quiser, mas não pode perder as aulas da TV. De forma nenhuma. Elas são extremamente importantes, tá bom? Pandemia está aí ainda, usar máscara, álcool em gel, ter muito cuidado, manter aquele distanciamento necessário e tomar as precauções necessárias. Beleza? Foi muito bom estar com vocês, a gente se vê na próxima aula. Lembrando que nós já estamos aí perto das nossas férias, então já vou desejando aí, né, aquela coisinha, aquele que está com esse gostinho de férias. Tchau e a gente se vê na próxima aula.